Vanderlei, seja bem-vindo, meu camarada. Aqui na CUT, você sabe do prazer imenso de ter a presença do companheiro aqui, tá bom? João, passar a bola para você, 20 minutos, você acha que tá tranquilo? Beleza? Fique à vontade, a casa é sua. Mais uma vez, receber aqui o companheiro é um prazer enorme. Nosso ex-presidente da CUT, ainda da direção nacional da nossa Central Única dos Trabalhadores e o presidente da CSI. É um prazer enorme recebê-lo aqui no estado do Ceará. Obrigado, companheiro, e vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Já fazia alguns anos que eu não retornava aqui. Eu me lembro que quando vocês compraram essa sede aqui, eu estive aqui no Ceará, depois estive outras vezes, acho que a última vez, se eu não me engano, foi na campanha da Dilma, né? E é um prazer muito grande retornar aqui ao Estado, agradecer muito o convite. Eu não tenho mais aquela facilidade de cumprir a agenda como eu tinha antigamente, mas quando sobra um espaço, eu acabo aceitando o convite. Portanto, Will, agradecer muito na tua pessoa o convite para vir aqui, toda a executiva da CUT estadual, né? E para falar desse assunto tão perverso, tão difícil, que move as nossas vidas hoje. Eu vou falar muito rapidamente do cenário internacional para que a gente se situe dentro do cenário internacional, e vocês vão perceber que o que está ocorrendo no Brasil pode ser que a perversidade seja maior, mas não é diferente do que está ocorrendo em outros países, né? Infelizmente o capital, ele se move de uma maneira e ele não respeita povo, não respeita fronteiras, não respeita nações e vai tocando a sua vida. Nós estamos vivendo uma fase, gente, eu diria até que a mais perversa das últimas décadas no mundo todo. Porque, para vocês terem uma ideia do grau de perversidade que o capital está atuando, quando nos anos 40, 50 se conseguiu consolidar muito das legislações trabalhistas que vigoram no Brasil até hoje, na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, talvez tenha sido o período de maior conquista naquele continente. E isso teve um reflexo enorme em todos os países do mundo, inclusive no nosso Brasil, na Argentina, toda a América Latina, né? Se conseguiu constituir, que já existia, mas ela acabou expandindo em termos de garantia de direitos, que é a Organização Internacional do Trabalho, que tem sede em Genebra. Então foi uma fase muito rica, nos anos 50, 60, acho que até há 10 anos atrás. Foi uma fase onde nós conseguimos garantir determinados direitos, que infelizmente, como foi dito por ele aqui na mesa, está escapando pelas mãos, né? E não é diferente do que está ocorrendo por aí. A Espanha fizeram uma reforma ano passado, que é onde o governo local, ultraconservador, ultra neoliberal, também conseguiu enfraquecer a organização sindical, conseguiram enfraquecer as centrais sindicais. Na Espanha, para vocês terem uma ideia, as centrais sindicais tinham verbas públicas, não somente a contribuição dos associados, né, dos sindicatos filiados às centrais sindicais, mas eles tinham, através da lei, acesso a recursos públicos para que eles pudessem efetivar parcerias com o mundo sindical. Uma das grandes ajudas que a CSA, que é a Confederação Sindical das Américas, teve para poder se consolidar foi o do movimento sindical da Espanha, e era verba pública. O atual governo espanhol acabou, simplesmente liquidou, não tem mais nenhuma ajuda. Portanto, rompeu praticamente aquela espetacular parceria que o movimento sindical latino-americano tinha com o movimento sindical espanhol. E eles ajudaram muito a gente, né? O movimento sindical italiano também ajudou, alemão, americano, etc. Então, o capital, até nisso, ele ataca. Ele percebe que, através da estrangulação econômica, é a única alternativa para impor a sua lógica, hegemonia, etc. Essa fase que eu diria, não era uma fase de bonança do movimento sindical, mas era uma fase um pouco mais rica do que essa que nós estamos vivendo hoje. Se consolidou direitos, como eu disse, na maioria dos países do mundo, e todos esses direitos muito baseados nas convenções da OIT, né? O Brasil até hoje não é signatário da Convenção 87 da OIT, que é a convenção que garante liberdade e autonomia sindical. E não foi por culpa do governo Lula.
Não foi enviado ao Congresso Nacional a regulamentação dessa convenção, porque tinha diferença no movimento sindical. A CUT era a única central sindical favorável a implantar no Brasil a Convenção 87 da OIT. As outras centrais sindicais eram contra. Perdemos uma grande oportunidade, inclusive, durante o governo Lula e durante o governo Dilma. E o Lula dizia, não, vocês têm que fazer acordo, consenso entre vocês, eu envio o projeto. Porque o Lula sempre defendeu a Convenção 87 da OIT, porque ela é a principal convenção dessa organização internacional. Então, nós perdemos uma grande fase. Perdemos uma fase, inclusive, onde tinha consenso dentro da CUT, que era o fim do imposto sindical, mas a introdução automática da taxa de negociação, ou taxa assistencial. Que era a gente... Eu nunca achei que o imposto sindical é o grande mal do movimento sindical, mas nós achávamos que a substituição do imposto sindical por uma taxa de negociação a ser decidida em Assembleia era uma alternativa mais de acordo com os princípios da CUT, né? Porque imposto é algo, como o nome diz, né? Ele é imposto. E você não pode, você impõe a contribuição tua para o IPTU do município, imposto de renda, etc. Agora, obrigar você a pagar uma organização social, sindical, seja lá o que for, não é muito bom num Estado democrático de direito. Mas nós nunca fizemos campanha fim do imposto e pronto. Não, nós achávamos que tinha que acabar o imposto por causa desse princípio, mas ao mesmo tempo colocar algo no lugar, porque senão os sindicatos vão à falência, é o que vai acabar ocorrendo conosco. O fim do imposto, nós vamos ter uma parcela expressiva dos nossos sindicatos, aqueles que têm mais dificuldade, têm menos sócio, vão encontrar dificuldade para sobreviver, e o capital sabe disso. Para vocês terem uma ideia, o fim do imposto sindical acaba com o imposto patronal também. Mas o patrão, ele não precisa, porque ele tem um imposto para sustentar o chamado Sistema S. Então, a Fiesp lá de São Paulo, por exemplo, não precisa do imposto sindical para viver. Tem uma enorme quantidade de recursos do SESI, e que o Will é uma criança ainda perto de nós, né? Você se formar hoje não é tão simples assim. Por quê? Porque a rapidez com que os governos respondem aos ataques do capital e, ao mesmo tempo, as renovações tecnológicas é muito lento. Por isso que você dotar, por isso que, viu, Will, nós fizemos esse artigo aqui lá na CUT, do Bolsa Rico. Para mim, a reforma tributária, gente, ela tem uma necessidade nesse país. No mundo todo o movimento sindical faz campanha para taxar riqueza, faz campanha para taxar herança, faz campanha para taxar renda. Teve uma vez que eu estava debatendo com um empresário e o cara, de forma perversa, falou assim para mim no debate: olha, eu falei, nós deveríamos plantar no Brasil, ele falando, um imposto baixo para o consumo. Eu topei na hora, falei, tá bom, nós também achamos na CUT que imposto sobre consumo é alto. Eu falei, mas você topa implantar no Brasil o sistema americano? Não estou nem falando de país socialista, de país capitalista, porque lá é verdade, nos Estados Unidos o imposto sobre consumo é mais baixo do que o Brasil, a carga tributária. Mas vai lá ver como é que é a carga tributária sobre herança, renda e grande fortuna. Até porque para sustentar aquela máquina louca, daquele Trump, dos presidentes americanos, alguém tem que pagar imposto, né? Como é que os caras podem jogar bomba na cabeça dos outros e investir em bomba sem ter dinheiro? Então, alguém paga a conta, e quem paga é... Lá, o rico paga muito mais imposto lá do que o rico no nosso país. Aí, quando eu disse isso para ele, ele falou, ah, não. Aí, claro, ele só queria trazer para cá um imposto baixo para consumo, mas não queria trazer um imposto alto para quem vive de renda, quem vive de bolsa de valores, quem vive... Só de dividendos a gente analisa aqui, o dividendo, não sei se vocês sabem o que é dividendos. Dividendo é o seguinte, o empresário tem uma empresa. Se ele quiser tirar da empresa dele 100 mil reais por mês, para sustentar uma vida boa da sua família, fazer viagem para a Europa, ele retira e registra contabilmente na empresa que ele retirou 100 mil reais. Sabe quanto ele paga de imposto sobre esse dinheiro? Zero. Os dois únicos países do mundo que não têm imposto sobre dividendos é Brasil e Eslovênia. A Eslovênia, Brasil e Eslovênia. Nos Estados Unidos se paga 39% de imposto. Aqui é zero. Na Europa todinha se paga com taxa alta. Só nesse imposto, se voltasse a implantar, e quem acabou com esse imposto foi o Fernando Henrique Cardoso. Se voltasse a ter imposto sobre dividendos,
o Estado brasileiro arrecadaria 60 bilhões por ano a mais. 60 bilhões por ano a mais, sabe o que significa isso? Dava para resolver o problema da educação e da saúde no Brasil. Tem muito mais dinheiro para a saúde, muito mais dinheiro para a educação, para pagar o piso do Fundeb, né? Entendeu? Mas não tem. E a gente cita aqui outras perversidades que tem no Brasil. Eu não consigo, com todo o meu respeito à religiosidade das pessoas, não me meto na vida, na vida religiosa de absolutamente ninguém. É de liberdade de expressão, de liberdade de culto, etc. Mas eu não consigo entender você ter uma religião onde você arrecada dinheiro do fiel, que vai para o bispo e não paga nenhum imposto, e o bispo leva uma vida de miliardário. A religião virou um espaço de arrecadação de fundo de dinheiro, virou uma empresa de arrecadação de fundo. Não paga imposto também. Que bom, né? Eu monto que é um verdadeiro negócio, com todo o meu respeito à religião. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser o que as pessoas querem. Agora, é uma perversidade você dar dinheiro e a igreja, aqueles que controlam a religião, levam uma vida de milionário, tem helicóptero, canal de televisão, rádio, jornal, etc. Leva a vida de rico, compra Deus e o diabo, entendeu? Bom, compra Deus e o diabo, é verdade. Compra mesmo Deus e o diabo, entendeu? E não paga imposto. Por que vocês pagam IPVA? Agora, dono de iate e de helicóptero não paga imposto. Não tem IPVA de helicóptero, de avião, só deve ter imposto aquelas jangadas que vocês têm aqui no Ceará. Aquilo deve pagar, né? Mas não tem. Então é uma perversidade, e é isso que precisa ser resolvido no nosso país. E a segunda coisa é você dotar o Estado, porque se o Estado não tiver recurso suficiente, primeiro, ele não é um estimulador, um indutor de novas tecnologias de proteção à indústria nacional, porque ele não tem recurso para bancar. Segundo, se ele não tem recurso para bancar isto, para entrar na era tecnológica, para entrar na era da digitalização, ele não vai ter recurso também para resolver o problema do precarizado, do informal e do exército de reserva do capitalismo, com políticas sociais. Então você poderá ter uma massa de deserdados perambulando pelas ruas, num percentual altíssimo de desempregado, precarizado, muito parecido com a maioria dos países africanos. Não pense que isso não pode ocorrer no Brasil. Basta eleger um outro governo neoliberal o ano que vem, que estará consolidada a desgraça. Porque eles vão esvaziar tanto a capacidade de proteção do Estado em relação aos mais pobres, que o Estado brasileiro não vai ter condição. A Dilma, ela fez um bom governo, não nego, mas cometeu um erro, que foi a história das desonerações. As desonerações provocou um desequilíbrio nas contas públicas, desonerou demais. Quando ela tentou recuperar no início do segundo mandato dela, os empresários disseram não. Você lembra aqueles 2 projetos que chegaram ao Congresso Nacional, forçando as empresas a voltarem a pagar o INSS de acordo com a folha de pagamento e não só sobre o lucro, etc. Os empresários aqui deram banana. Por quê? Porque o capital é assim, você repassa dinheiro para ele, quando você precisa e quer recuperar de volta, porque o Estado estava com ausência de recursos, os empresários disseram, não, agora não. Ao contrário, usaram o dinheiro para derrubá-la. Foi isso que ocorreu no nosso país. Então, o Estado brasileiro hoje, não é à toa que tem esse déficit aí de 159 bilhões por ano. Aí vem o governo Temer e radicaliza. Aqui a gente cita, Will, o Refis. Como é que pode? A gente cita o Refis, que é uma baita negociação que está ocorrendo no Congresso Nacional. O cara é sonegador de imposto, aí eu tenho que perdoar parte considerável da dívida dele para ele poder pagar. Alguém perdoa o IPTU de vocês? O IPVA do automóvel? Ninguém perdoa nada, né? O pobre não tem perdão quando deve, mas o rico tem. A gente relaciona aqui, inclusive, a tal da repatriação bondosa. Alguém tem dinheiro aqui em conta na Suíça? Ilhas Caimã? Ninguém tem. O pobre não tem dinheiro lá. Aí o cara manda o dinheiro lá. Por que o cara mandou o dinheiro lá para fora? Para esconder a lucratividade dele. A não ser que seja o Gedel que botou no apartamento do amigo. Esse é um jumento perfeito, né? Como é que o cara põe... Não é possível. O ladrão é tão perverso que às vezes ele é até tonto. Você acha que poderia um cara deixar 8 malas e 4 caixas num apartamento do amigo, sendo que ele estava sendo investigado pela Polícia Federal?
Pega essas malas de dinheiro, bota nas chácaras que ele tem na fazenda dele, embaixo de uma árvore, abre um buraco no chão, dentro de um saco de plástico e deixa lá. Não, levou na casa de um amigo. Claro, pegaram, né? Alguém dedou e o cara tinha dinheiro. Então, para poder enfrentar esse mundo, gente, não tem que ter dinheiro. E estão acabando com o Estado brasileiro. Por isso que quando a gente debate, às vezes, entre nós, o fim do Estado, o papel do Estado entre nós, é isso que nós estamos dizendo, em coisas muito concretas. Se você não tem dinheiro para preparar um país, para as novas tecnologias, para preparar um país para uma revolução tecnológica que vai aumentar o exército de reserva, eu não sei o que vai ocorrer com a população mais pobre. Não sei o que vai ocorrer. Por isso que, nesse aspecto, a luta política ela é extremamente importante o ano que vem. O ano que vem não é simplesmente uma luta porque nós queremos nos vingar, porque derrubaram a Dilma, queremos botar o Lula de volta. É uma questão de sobrevivência de nação, sobrevivência de um povo. Que é fundamental que o movimento sindical tenha essa questão em mente para que a gente não fique somente na campanha corporativa. E para finalizar essa parte inicial da minha fala, nós estamos entrando numa fase no mundo onde... No mundo inteiro, gente, não é só no Brasil, não. Fusão de sindicatos. Nós vamos ter que discutir esse assunto. Não é possível. Eu estava conversando aqui com ela estava me dando informe que tem sindicato com 55 sócios, né? Sim. Como é que um sindicato com 55 sócios vai resistir a quê? Com 3 tapas que o prefeito dá, você sai na rua catando cavaco. Não tem como se enfrentar. Na Alemanha... tem 7 grandes sindicatos de abrangência nacional, só. E a central sindical. E central única lá. A DGB é central única na Alemanha. 7 grandes sindicatos. Aqui nós temos 16 mil sindicatos. Mesmo dentro da CUT, que é a central sindical mais combativa. E quando eu ando pelo mundo, eu vejo a CUT, Will, olha, a CUT é uma beleza, viu? Isso aqui é a CUT é fantástica, a paixão e o carinho que nós temos pela CUT, que a gente compara com o que tem por aí. É uma central sindical maravilhosa, em termos de posicionamento político, sabe, faz a ligação entre o imediato e o histórico. A gente debate esse assunto no Congresso, que teve lá em São Paulo agora. Aliás, bons debates que ocorreram durante o Congresso, etc. Mas mesmo dentro de nós, que somos uma entidade espetacular, tem essas coisas que não tem como. Aí, como a companheira colocou, aí chega um de fora, compra, e o cara fala assim, bom, a capacidade de arrecadar recursos de 55 sócios, não dá, o que dá para fazer, gente? Para rodar um boletim semanal. E nem um adesivo, não dá nem para pagar um aluguel de uma casa boa, de uma sede boa. Então, nós vamos ter que discutir isso. Já tem sindicatos nossos que estão vendendo sede, estão mandando o funcionário embora, porque não vai ter dinheiro para enfrentar. As outras centrais sindicais, pior ainda, porque eles não têm o nível de vínculo que tem a CUT com o seu sindicato de base. Só que eles têm uma outra facilidade que nós não temos. A facilidade deles qual é? É a falta de vergonha na cara. Que eles vão conseguir dinheiro com uma relação direta com o empresário. Se a gente conseguir implantar a taxa de negociação, aí nós vamos ter condições de ter sobrevivência financeira. E a CUT, nesse aspecto, tem mais condições do que os outros, porque os outros, eles não têm esse vínculo orgânico, como tem o sindicato com a CUT, que você paga a mensalidade, etc. Tal, e se implantar a taxa de negociação, mesmo com o fim do imposto, nós vamos conseguir sobreviver. Eles vão sobreviver na base da falcatrua, na base do receber dinheiro dos empresários. Então, essa discussão, ela é importantíssima. Ela é importantíssima também a gente saber enfrentar o processo eleitoral do ano que vem numa situação onde, quer queiramos ou não, vamos ser empurrados para a esquerda. Nenhum partido de centro, de direita, vai querer fazer coligação, mesmo que seja o PSDB, vai fazer coligação com o PSDB ou com o DEM, seja lá o que for. A direita, eles não deram o golpe em nós para perder a eleição do ano que vem numa boa. Eles deram o golpe para fazer um projeto de 20 anos para liberalizar isso aqui, transformar o Brasil numa colônia, como nós sempre fomos num passado não muito distante. Então, saber enfrentar o processo eleitoral, não tem como você não ter um programa de governo mais à esquerda. Eu não faço críticas em relação ao passado, não. Eu acho que para ganhar a eleição tinha que fazer aquelas alianças que foram feitas. Agora, devido à mudança da conjuntura, nós vamos ter que
candidatura mais à esquerda, dizer, se a gente não conseguir reverter isso aí agora, nós temos que ter um candidato que diga o seguinte, não, na reforma trabalhista, tais e tais pontos, comigo vai acabar. Você se lembra do 618 da CLT? Acho que o Vanderlei era da executiva da CUT naquela época. O 618 foi implantado pelo Fernando Henrique Cardoso, nós fizemos uma grande campanha nacional, perdemos por pouco, o projeto foi para o Senado, aí o Lula ganhou a eleição. O que o Lula fez? Engavetou. Ficou parado agora que vieram aprovar novamente o negociado sobre o legislado, que é esse projeto do Temer. O que ele tem de nocivo por trás é isso, né, de valorizar mais a negociação direta com o sindicato do que a lei. Então, mudar o governo no ano que vem não é simplesmente uma questão de sobrevivência do meu partido, que deve ser o mesmo do Will, né, Will? Somos todos do mesmo partido, mas é uma questão de sobrevivência do Brasil como nação, como povo, recuperar e impedir, se a gente não conseguir impedir a reforma da Previdência, é tentar mudar o ano que vem. Por isso que combinar na próxima conjuntura essas lutas mais imediatas nossas com a luta política no país é a agenda do movimento sindical. Tá? Isso que eu tinha a dizer para vocês. Tem muito mais coisa para a gente aprofundar, mas vamos nas perguntas, não dá para aprofundar mais. Obrigado. Bom, eu vou tentar responder as perguntas um por um. É mania de professor, né? Pega qualquer pergunta, vai. Mas eu vou procurar não aprofundar muito, para senão não vou conseguir encerrar. Então vamos ao Rubens. O Rubens colocou na fala dele uma pergunta sobre avanços em outros países. Eu diria, viu, Rubens, que por exemplo, na Itália já teve retrocessos no que se refere às tentativas do governo local de se fazer uma reforma mais truculenta do que ficou. Então, em termos de avanço que tem ocorrido em muitos países, é a resistência do povo, que se fosse deixar os governos votarem seus projetos de mudança na legislação trabalhista local de acordo com a vontade do governo, a situação no mundo estaria muito pior. Então, a resistência popular, eu diria que é o principal de avanço, mas teve conquistas boas, por exemplo, na França se evitou um mal maior, na Grécia se evitou um mal maior, na Itália se evitou um mal maior. A truculência em todos os países do mundo igual a nossa eu não conheço nenhum. Eu acho que aqui a radicalidade da truculência não tem paralelo no movimento sindical internacional. E teve avanços, inclusive, por exemplo, na OIT, os empresários tentaram acabar com o poder normativo da OIT no que se refere ao direito de greve. Não conseguiram. Foi uma enorme vitória nossa. Diversas categorias profissionais estão conseguindo fazer acordos de abrangência mundial, que é um outro desafio do movimento sindical internacional, de globalizar as lutas, globalizar os direitos. Para a gente sair um pouco dessa coisa de achar que você garante vitórias duradouras em cada país. Não. A gente tem que avançar no sentido de fazer com que as nossas reivindicações tenham abrangência mundial. E é por isso que a CUT faz campanha, inclusive a CSI também faz campanha, para que nós tenhamos assento nos conselhos de administração das empresas. Não é para ajudar a administrar a empresa ou administrar o capitalismo, não é isso. É você estar lá para deter a informação, ter o controle do orçamento da empresa, da situação contábil da empresa. Então isso é extremamente importante. Então tem avanços. Agora, no nível geral e no que se refere a direitos, tem muito mais retrocesso do que avanço. Eu não conheço um país onde esteja havendo ampliação total de direitos, etc. O que tem em muitos países africanos, por exemplo, onde não havia nenhuma legislação local, passa a ter legislação local que protege melhor o mundo do trabalho. Muitos países que não tinham convenções da OIT aprovada, passam a ter convenções da OIT. No Brasil, se me perguntarem qual é uma das coisas mais espetaculares do governo Lula, tem inúmeras que nós podemos citar, mas tem uma que eu não esqueço, foi dar o direito das empregadas domésticas terem quase todos os direitos da CLT, que são 6 milhões de empregadas domésticas. Eu acho que isso foi uma conquista que geralmente fica secundarizada e que eu acho que não deve ser secundarizado. Porque era uma categoria profissional extremamente numerosa e que não tinha direito nenhum. Então tem inúmeros exemplos positivos pelo mundo. O Brasil, gente, estava numa fase boa.
Eu me lembro alguns anos atrás que nós íamos por esses eventos internacionais, as pessoas pediam para a gente informar por que o Brasil, diante de uma recessão mundial, crise de 2008, etc., estava dando certo. E a gente falava com orgulho por que estava dando certo, salário mínimo aumentando, acordos salariais com aumento real de salário. Hoje nós não temos o que dizer. Hoje as pessoas chamam a gente para falar sobre a desgraça brasileira, não mais sobre as coisas boas no nosso país. Então tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim que está ocorrendo no mundo. Sobre o Adriano, viu, Adriano? Primeiro, vamos ter claro, você sabe por que o Chaves não caiu e por que o Maduro ainda não caiu? Por causa do apoio militar. Sem o apoio militar já teria caído. Então, a origem do Chaves, você sabe que é o exército, ele era militar. Então, ele soube fazer uma unidade tão forte com os militares que tem conseguido fazer com que não seja derrubado no governo, que é diferente do Brasil. O Brasil, os militares brasileiros, aqueles militares nacionalistas que nós tínhamos aqui, hoje tem muito pouco. Quem controla, eu não consigo entender como é que os militares, sabendo que o Brasil está sendo vendido, que nós estamos perdendo a nacionalidade, nós estamos perdendo terras, estamos perdendo a riqueza nacional, e eles não abrem a boca, ficam quietos. Eu acho que são militares teleguiados. Os interesses de Washington aqui no Brasil são referendados pelos militares brasileiros. E vocês sabem que os militares brasileiros, historicamente, sempre tiveram estreitas relações com Washington, né, com o poderio militar norte-americano. E os militares eles estão capturados nessa estratégia, coisa que na Venezuela não conseguiu. Então é isso. Agora, tem uma coisa que você colocou que eu concordo, que é o seguinte, não só essa questão, apenas diferenciei, não para discordar do que você falou. É o seguinte, é verdade, eu acho que a ascensão social no Brasil foi em cima do consumo, né? Mas não foi só o consumo que teve de positivo no governo Lula e Dilma. Tem uma área que eu achei espetacular no governo Lula e Dilma, foi ter favorecido a indústria nacional. O Vanderlei é testemunha da indústria naval no Rio de Janeiro, que foi praticamente recuperada no governo Lula, que estava esfacelado. Eu cheguei aí em estaleiro no Rio de Janeiro com 200 metalúrgicos. Os mesmos estaleiros lá no Rio de Janeiro tinha 4, 5 mil metalúrgicos durante o governo Lula e Dilma, e que agora acabou quase tudo. Tá? Voltou a ser o que era na época do Fernando Henrique Cardoso. Então tinha um projeto de país, de nação, de defesa do interesse nacional, né? E que agora está sendo esfacelado. Então teve muita coisa boa. Agora tem uma coisa que você fala que é verdade. Eu acho que tem coisas na vida que é melhor você lutar e perder do que não lutar porque vai perder. Entenderam o que eu quis dizer? Por exemplo, reforma tributária, porque senão fica as coisas boas, mas nós não metemos o dedo na ferida. Nem no tributo, nem na reforma dos meios de comunicação, nem com a radicalidade necessária no campo, na reforma agrária, nem na reforma política, nem na reforma do judiciário. Nós, com a argumentação de que nós somos minoria no Congresso Nacional, tudo bem, se eu sou minoria, eu quebro o pau, porque você envia o projeto ao Congresso Nacional. Nós tínhamos condições de fazer grande mobilização social para aprovar um projeto que fosse de interesse do país. E o Lula, por exemplo, ele enviou um projeto tentando ampliar o imposto sobre herança. Perdemos por um voto no Senado, etc. Podíamos ter feito mais projetos dessa natureza. Vamos quebrar o pau. Por isso que eu acho, Adriano, para a próxima eleição, nós precisamos demarcar mais um campo. Né? Um campo de tudo que é possível reverter, vamos botar no programa de governo. Vamos tentar reverter. Vamos meter o dedo na ferida nesse negócio de tributo. Não é possível que você dizer para a população brasileira, aquilo que o Valmir deu dados aqui, é verdade. Só de juros aqui, tem nesse artigo aqui, é quase 500 bilhões por ano. É uma sangria. É uma sangria que se faz com a quantidade de recursos. De sonegação, então, nem se fale. A gente dá 16 exemplos aqui de sonegação, de falta de imposto que tem nos outros países e aqui não tem. Então, tem muita coisa para você meter o dedo na ferida com um programa de governo mais marcadamente de disputa com o outro lado. Porque o outro lado já demonstrou que não gosta de nós. Não adianta ficar piscando. Não adianta você... tudo bem, por exemplo, eu não sou favorável a você ficar sozinho no processo eleitoral. Tem alas do PMDB que eu tenho que atrair, por exemplo, o Roberto Requião. O Roberto Requião é uma pessoa que eu tenho que puxar para o meu lado.
A Cátia Abreu, por incrível que pareça, tem que puxar do nosso lado. Nós temos que trazer todos aqueles que votaram contra o impeachment, puxar para o nosso lado. Pessoas que têm votado agora contra os projetos do governo federal, tanto a reforma trabalhista, como vão votar contra a reforma previdenciária também, tem que puxar para o nosso lado. Ninguém está propondo ficar sozinho. Agora, naturalmente, como eu falei, se o Lula não pudesse sair candidato, eu concordo com o que ele falou. Eu acho que o que estão fazendo com o Lula, gente, nem sobre o ponto de vista de direito humano, né? O companheiro perdeu a companheira dele recentemente, toda semana sai uma condenação contra ele, e condenam ele sobe 2 pontos na pesquisa, entendeu? O povo já falou, espera lá, tem problema? Tem, com o PT, com a esquerda, etc. tal, mas os outros são piores. E aí eu falo, então eu vou votar no Lula, e tem parcela da população que vai votar no Lula de raiva. Vocês querem acabar com a vida dele, então eu vou votar nele. Porque o governo dele foi espetacular, a gente chegar, olha, é uma coisa, desemprego baixo, aumento real no salário mínimo, aumento real de salário. A política internacional do governo Lula é espetacular, impecável, Celso Amorim. Coisa que a Dilma não deu continuidade. Por isso que eu achei um erro ter tirado o Celso Amorim do Ministério das Relações Exteriores. Então, teve muita coisa boa. Agora, concordo com você, de que da gente não ter metido o dedo na ferida. Porque não adianta, no capitalismo pode você tentar amenizar, meio que passar uma cera, tentar lustrar. No capitalismo a luta de classe é o que move. Não adianta você dizer a luta de classe não existe. A luta de classe ela existe, e o outro lado, se você não faz, não impulsiona, não compreende esse tipo de coisa, o outro lado está fazendo luta de classe contra você, porque ele quer te esfolar. Aquele famoso banqueiro norte-americano, aquela famosa frase dele, ele falou assim, a luta de classe existe e nós estamos vencendo. É verdade. O outro lado constata que a luta de classe existe. Eu não preciso não ficar trombeteando como o PSTU faz, trombeteando que a luta de classe, o capitalismo precisa derrubar, porque o governo Lula é reformista, ou coisa parecida, aquelas conversas dele. Mas nós temos que entender que é natural na vida. Você faz a luta porque você não quer perder direito. O empresário faz a luta porque ele quer tomar o teu direito. Isso é luta de classe. Você está fazendo uma reivindicação salarial porque você diz que o seu salário é baixo. O empresário está dizendo que não vai dar aumento salarial porque ele não pode dar. É luta de classe aí. Se a gente não compreender isso, a gente transforma a luta sindical numa mera relação corporativa, carnal, com o capital, sem compreender a dimensão do mundo. O que o Helder colocou, a captura da democracia, você citou Ladislau, a questão do sistema financeiro, etc. Tem, viu, Helder, uma das grandes campanhas que a CSI faz é a taxação das grandes fortunas, que é uma das grandes campanhas mundiais. Tem várias campanhas mundiais, mas essa é uma delas. E especialmente do capital financeiro. Aquela exposição que o Ladislau fez, e ele está no livro dele, mas tem levantamento dentro da CUT sobre isso, que é o seguinte... você acha que o cara que tem dinheiro, ele vai investir na produção para ter, em média, uma lucratividade de 2,5% ao ano? O cara pega o dinheiro e investe no rentismo, que tem 7,5%, 3 vezes mais. Então, investir no processo produtivo lhe dá uma rentabilidade de inflação mais 2,5%. Investir no sistema financeiro, em bolsa de valores ou coisa parecida, lhe dá a inflação mais 7,5%. O cara fala, eu não vou investir na produção. Por isso que essa história de juros altos, de capital especulativo, é um problema sério. Mas não é um problema sério só no Brasil, é no mundo todo. Aqui é pior, porque taxa de juros como tem aqui, não tem por aí. Portanto, é um assunto que tem que estar na pauta do movimento sindical, e está na pauta do movimento sindical internacional. Não é possível que nós vamos continuar vendo trilhões e trilhões. As empresas saem de um país, se instalam como sede nas Ilhas Caimã, Luxemburgo, etc. tal, bota a sede lá para não pagar imposto. Tem empresa da Alemanha, que é alemã a empresa, mas a sede não está mais na Alemanha, está num paraíso fiscal, que é não pagar imposto. Os governos vão ter que tomar uma medida em relação a isso aí, porque senão vai esfacelar o Estado, vai perder.
a capacidade de investimento do Estado, porque o Estado vai deixar de arrecadar, porque há uma sonegação mundial brutal. Então, esse assunto que o Ladislau levanta, que você levantou aqui, tem uma importância muito grande. Eu, por exemplo, eu adoro esse Papa. Eu não sou religioso, tal, mas adoro o Papa. É o único estadista mundial que nós temos hoje, é o Papa. Porque ele mete o dedo na ferida do meio ambiente, ele fala dos pobres, critica o capitalismo, etc. Porque não tem governo criticando o capitalismo. Ninguém criticava. Quando o Lula estava lá, o Lula criticava. A Dilma também. Ou não tem mais governo que critica. Parece que o capitalismo é uma maravilha, é uma beleza. Traz emprego para todo mundo, justiça social, etc. O Papa, pelo menos, está chutando o pau da barraca. Claro, com a dimensão da igreja, né? O Papa não vai propor luta armada contra o capitalismo, né? Entendeu? É meio difícil fazer isso. Então, tem muita coisa. Então, esse negócio do capital especulativo que você falou, captura as democracias. Não, olha, dizem, não sei se é verdade, que o Palocci sabe muita coisa sobre o setor financeiro. Ele foi lá, safado de dar o Lula, foi sacanear o Lula. Por que ele não diz para a sociedade brasileira o que ele sabe sobre o setor financeiro? Está caladinho lá. E ele sabe muito sobre o setor financeiro. Por que não tem denúncia sobre o setor financeiro? Só tem denúncia contra o setor produtivo. É a JBS, é a Petrobras, é não sei o quê. Sobre o setor financeiro ninguém fala nada, está tudo na moita. Ora, vocês sabem que ninguém consegue retirar dinheiro, ninguém queria dinheiro, né? O dinheiro sai do banco. Os banqueiros sabem as malas que correm, que tiram a mala, porque o dinheiro sai do banco, sai da onde? Do açougue? Da padaria? Sai do banco. Os banqueiros sabem a origem do dinheiro, para onde vai o dinheiro, quem que deu, quem passou para aquele, quem depositou lá fora, na Suíça, etc. Todos eles sabem, mas estão tudo na moita quietinhos. Espero que alguém denuncie esse bando de safado, né? Que até agora nem o Palocci denunciou, foi lá denunciar amigo nosso. Falar mentiras, né? E falar coisa, a gente encontra 51 milhões de reais no apartamento do Gedel. Aí vai se preocupar com os patinhos do Lula. E que não é dele. Porque na justiça você tem que provar, não adianta, eu vou te prender. Moça, tudo bem, você vai me prender, mas você viu eu cometendo o crime? Ah, não. Você tem prova? Não, mas eu vou te condenar. Com os nossos está assim. Você viram um tucano preso? O Aécio Neves foi pego na boca da caçapa, com um ato ilícito. Mas aquele Delcídio Amaral, que também fez bobagem depois, os motivos da cassação no Delcídio Amaral foram menores do que o do Aécio Neves. O Delcídio Amaral foi afastado, cassado, está no ostracismo, depois fez bobagem, andou delatando todo mundo, e o Aécio Neves está solto. Ninguém consegue andar contra um processo contra Michel Temer. Esse Gedel aí, bom, esse aí é um babaca, porque não é possível. Esse aí espero que ele fique muitos anos na cadeia, porque esse beijou a cueca, deixou marca de batom em tudo quanto é lugar. O cara tem até digitais dele nas notas, no dinheiro. Esse aí eu vou te contar, viu? Nas caixas. Eu acho que ele chorou. Ele já chorou 2 vezes no depoimento. A gente estava brincando outro dia na CUT. A gente falava assim, ele falava assim, eu acho que o Gedel chora para dizer para o juiz o seguinte, olha, juiz, podem me prender, mas deixa a mala com a minha família. Porque não é possível, o cara é pego na boca da caçapa e chora. Seja mais sem vergonha, né? Sobre a questão que o Valmir colocou, viu, Valmir, reforma trabalhista, como trabalhar agora? Olha, e tem a ver com uma outra pergunta sobre o judiciário de um outro companheiro, mas eu chego lá. Eu acho que, primeiro, a CUT tem sim, está discutindo a entrar com a DIC, que foi o nosso advogado que perguntou também. Eu fiquei muito satisfeito quando eu fiquei sabendo na semana passada que a Justiça do Trabalho beijada essa reforma trabalhista não. Ainda bem que nós temos a Justiça do Trabalho do nosso lado. Tem muito juiz do trabalho que já disse, esse projeto de lei é inconstitucional. Por isso que juntar a nossa base social, fazer com que tudo quanto é coisa que vem para cima de nós, vai para a justiça. Nós vamos ter muito juiz do trabalho, muito procurador do trabalho que vão dar causa ganha para nós. Não é porque eles votaram no Congresso Nacional esse projeto que nós vamos cruzar os braços, esperar a morte chegar, sem resistir. Vai ter muito pau. Por isso que precisa muita informação para a nossa base.
É verdade, a nossa base está muito desinformada ainda, mas não é porque ela não quer, ela não compreende, como foi dito aqui. É porque nós não temos a capacidade de informar que a Rede Globo tem. Então a nossa base, não é que a nossa base não quer informar, mas a nossa capacidade de informação é menor. Hoje de manhã, gente, eu tive 10 minutos para falar numa rádio que eu achei sensacional. Há muitos anos que eu não tinha 10 minutos para falar mal de alguém. Não dou espaço, eu vim conseguir no Ceará. Não tem espaço em São Paulo para falar mal de alguém. Às vezes põe o coitado do Wagner para falar 30 segundos na Rede Globo, 30 segundos na CBN. Você não tem espaço para falar. Eu sou de uma época do movimento sindical em São Paulo, viu, Helder? A gente tinha nas greves dos professores em São Paulo, era uma beleza o espaço que eu tinha na imprensa. Por quê? Porque a imprensa era contra o Orestes Quercia e contra o Fleury, então eu vivia na boca do trombone, falando mal dos dois o dia inteiro. Hoje, você não consegue falar mal de Tucano, porque a imprensa é tucanada, que toma conta, então não tem espaço para você falar mal do governador do estado de São Paulo. Então, é difícil, não é que a gente não quer falar. Por isso que a reforma dos meios de comunicações é uma coisa espetacular que tem que ser feita. Porque você não tem espaço para falar. Você não, já devíamos ter tido nesse país aqui um jornal de circulação nacional de esquerda. Nós temos uma revista de circulação nacional de esquerda, que é a Carta Capital. Já devíamos ter uma rádio de circulação nacional. Já devíamos ter um canal de televisão e não temos. Eu acho que a esquerda também nesse aspecto bobeou muito. Entendeu? A gente já achou. Eu peguei uma vez, eu fiquei horrorizado quando eu peguei 8 páginas na revista Veja de propaganda do Ministério da Educação de governo nosso, durante o governo Dilma. Não foi culpa dela, né? Como é que eu vou botar 8 páginas na revista Veja, fazendo propaganda do MEC? Bota uma página na revista Veja, bota outra página da revista Fórum, 2 páginas na Carta Capital, etc. Dá uma diversificada, nós ficamos muito acomodados a um jeito de dar beijinho na elite. Olha, a Rede Globo não é tão inimiga nossa assim. São adversários, eles praticam luta de classe nas comunicações. E a gente não ficou meio refém de um jeito de fazer política, como se estivéssemos todos aceitos pela elite brasileira. A elite brasileira não vai com a nossa cara, não adianta, não gosta do Lula, nunca gostou, não gosta da CUT, não gosta do PT, não gosta de partido de esquerda, né? Então, eu acho que essa questão da mídia que o Valmir colocou é fundamental. Agora, viu, Valmir? A questão do judiciário não é questão contada, não. Tudo bem, nós podemos ir com a ADI no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho lá minhas dúvidas se o Supremo vota alguma coisa favorável a nós, viu? Porque ali o que tem de neoliberal, eu acredito mais na justiça trabalhista, da gente empanturrar ação judicial em tudo quanto é tribunal da justiça trabalhista pelo país afora, não aceitar pacificamente quando o patrão vier para cima do sindicato, você vai fazer isso, nós vamos entrar na justiça. Porque, pelo que eu tenho ouvido falar do judiciário trabalhista, eu acho que nós temos condições de reverter muita coisa dessa reforma que está vindo aí. Sobre a questão do Álvaro, o Álvaro é você, né? Sobre a questão está sendo estudado, sim, na CUT, sobre a ação direta de constitucionalidade. Agora, vamos ter claro os seus limites, né? Porque também, se você entra meio atabalhoado, o Supremo decide e acabou. Porque o Supremo é o órgão máximo. Então, precisa entrar, mas com muita certeza, sob pena de a gente sofrer uma derrota escandalosa e acaba validando mais a reforma do que a resistência que pode ser feita em outros espaços. A questão do Antônio Carlos. Olha, quando eu estava dizendo, eu estava recentemente conversando com um sindicalista alemão, e ele falou assim para nós, tinha morado no Brasil, ele era da Fundação Frederic Ebert. Ele falou assim para nós, respondendo a questão que o Antônio Carlos colocou. Ele falou assim para nós, se na Alemanha estivesse ocorrendo o que está ocorrendo no Brasil, já teria tido convulsão social. Porque ele foi citando, ele estava muito bem informado. Vocês colocaram um limite de verba lá durante 20 anos. Terceirização, reforma trabalhista e a possibilidade de reforma previdenciária aqui na Alemanha, tudo ao mesmo tempo, já teria derrubado o governo. Então nós estamos com um problema no Brasil, e essa é a grande dificuldade nossa. É todo mundo contra nós. Você tem a imprensa contra você, lá não tem esse negócio desse poder, 300 latifundiários na Alemanha, nem nos Estados Unidos tem isso.
um controle total. Torna a repetir, não leve em consideração quando eu sempre faço uma ressalva. Não condeno religião de ninguém, mas os 60 e poucos deputados evangélicos no Congresso Nacional, todos votando contra nós. Todos, não tem, deve ter um ou outro, a Benedita da Silva, deve ter um ou outro lá, mas mais de 90% não vota contra nós. É uma relação muito forte entre o conservadorismo religioso com o neoliberalismo na economia. É uma aliança brutal nesse aspecto. Entendeu? Então, e fora os fazendeiros que estão lá, que defendem os seus interesses enquanto indivíduo, não estão ali preocupados com o direito de pobre, direito trabalhista, etc. Então, uma situação tão perversa como essa que nós estamos vivendo no país, e quando você liberaliza o macropoder, o micropoder bota as asas para fora. Que é a figura do Bolsonaro, o tal do cura gay. Esse cara, esse juiz, ele está dizendo que o gay precisa fazer consulta para resolver o seu problema sexual. Esse cidadão não sabe, ele está precisando de um psiquiatra, não é o gay que está precisando. Ele está precisando, porque ele não sabe por que as pessoas são gay. Cientificamente, e opção de vida, não sabe por quê. Ele acha que é doença. O gay é gay porque é doente. É um imbecil de um boçal. Um tonto, um cara que tenha, como se Deus, ou seja lá o que for, tenha condenado alguém devido às suas opções sexuais, sabe? Não, gente, ao ponto de fazer, olha, quando num país se começa a fazer ato contra a exposição de artes, coloque o pé para trás. Eu sou dessa área, da disciplina de educação artística, sou professor de história da arte. A gente sabe muito bem o que é que fizeram ao longo da história com obras de artes livre de artista. Não vou aqui entrar numa discussão sobre qualidade ou não. Agora, quando se começa a fazer ato contra a exposição de arte, vai quem quer. Cinema, vai quem quer. Teatro, vai quem quer. Quem não quer, não vai. Por que eu vou fazer um ato contra a exposição de arte do outro? Quando começa esse tipo de coisa, sinaliza um caminho muito ruim quanto ao futuro. Mas muito ruim mesmo. O nazifascismo começou assim. Vocês assistiram um filme chamado Arquitetura da Destruição? Um filme lindo sobre arte durante o período nazista na Alemanha. O que é que fizeram com a obra de arte a serviço do partido nazista? Assista esse filme, Arquitetura da Destruição. Quando tiver a oportunidade de entrar na internet, no centro de televisão, ou encontrar para alugar o filme, assistam. Aí vocês vão comparar com esses boçais que foram lá em Porto Alegre fazer um ato. E o Banco Santander recuou. Pior, recuou. Bom, vamos lá. Antônio Carlos, eu concordo com o Antônio Carlos que está em aberto o processo eleitoral ano que vem. Ninguém pode dizer o Lula não será candidato. Eles vão ter que fazer o diabo para que ele não seja candidato. Mesmo que ele não seja candidato, a palavra dele vai ser muito forte no país. Nós temos condições de botar o nosso candidato no segundo turno. Temos condições. Não é possível que a gente vai arrefecer e achar que não tem. Tem condição sim. Porque a hora que ficar claro, porque o Lula cada vez, como eu falei, que tem mais bate nele, mais ele cresce nas pesquisas. Mesmo que ele não seja candidato, a palavra dele vai ter uma importância muito grande de apoio a uma candidatura de esquerda. Eu tinha até uma certa simpatia pelo Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes chutou o pau da barraca, que não dá mais. Não, eu tinha algum tempo atrás, alguns anos atrás. Não é agora não. Mas ele falou tanta bobagem, que não dá, vamos ter que procurar outro candidato, porque esse aí já está fora, né? Sobre o Cesário, sobre o setor elétrico, a divisão entre nós. Olha, Cesário, e eu quero ligar a tua fala com a fala do Will, que é o seguinte: ninguém pode achar que o movimento sindical sozinho vai fazer festa, vai derrubar governo, vai eleger governo, etc. Por isso essa história que o Will colocou da Frente Brasil Popular e também a Frente Povo Sem Medo é de uma importância incrível, gente. Você sabe qual é o meu entusiasmo com o Fórum Social Mundial? É porque no Fórum Social Mundial participam todos os movimentos sociais expressivos que tem no mundo. Porque se a gente quiser mudar a história, mudar o mundo, impedir a vitória espetacular do capital, você não pode fazer coisa sozinho, achar eu tenho uma força e acha que sozinho você não vai enfrentar.
Nós precisamos sair do corporativismo nosso, às vezes achar que os nossos atos, as nossas passeatas, as nossas greves bastam para poder reverter a situação. Daí aliança com os movimentos sociais, tem que fazer aliança com todo mundo. Quando você está todo mundo unido, todo mundo na rua, etc., primeiro você junta mais gente, segundo, você dá um sentido de classe na luta e não um sentido apenas corporativo de um setor da sociedade. Tem que estar junto com a UNE, junto com os estudantes, junto com a juventude, etc. Por isso que eu concordo com a questão que o Will colocou e respondendo também a questão colocada também pelo Cesário. Acabar com a divisão entre nós. Acho que todos nós devemos fazer um esforço para que a CUT tenha chapa única nos processos eleitorais. Não dá, gente, para ter duas chapas nos processos eleitorais. Tem que, olha, todo mundo tem que abrir mão, às vezes, de determinadas coisas. Eu já abri mão na minha vida de determinadas coisas para poder evitar a divisão interna. Esse negócio de falar, eu sou o rei, minha fotografia, eu sou o presidente do sindicato, até porque nas redes sociais hoje não adianta ficar botando no boletim a fotografia horrorosa do presidente do sindicato, o cara olha lá e fala assim, nem lê mais. Não tem, para de ser bom, você é um pouco mais humilde. Ainda bem que não era os presidentes. Ou da presidente. Não, as mulheres também, viu? Não vem não. Não vem não, que eu dou exemplo de umas 4 ou 5 ali, que você abre o jornal, fotografia em toda a página. Essa crítica é para os homens e para as mulheres. Sobre a questão do Valmik, viu, Valmik? O Cesário colocou uma questão extremamente importante. Se o Lula ganhar a eleição e não tiver maioria no parlamento, não vai conseguir reverter nada. Tem que ter candidato nosso. Eu nunca quis sair candidato a nada porque eu não gosto. Mas se vocês tiverem oportunidade aqui no Ceará de ter candidatos do movimento sindical, tanto a federal como estadual, tem que lançar. Porque senão só vai ter o quê? Fazendeiro lá. Vai ter industrial. Agora, não adianta lançar 3, 4 candidatos a federal, 3, 4 estadual, não elege nenhum. Devia ser um candidato único do movimento sindical, tanto federal como estadual. Aí sim tem possibilidade de vitória, senão não elege coisa nenhuma. Porque lá dentro do Congresso Nacional só está gente que tem dinheiro. Tem lá 100 e poucos deputados do nosso lado, não chega a 150, e o resto é tudo contra nós, ideologicamente contra. Nós temos que ampliar essa base social. Sobre a questão que o Valmik colocou, eu percebi pela fala do Valmik que ele é uma pessoa interessada pelo assunto. Viu, Valmik? Eu também sou muito interessado. Eu acho que a questão de tributos é um problema sério. Eu não sei se você sabe, no Paraguai, exportador de soja recolhe 1% de imposto. 1%. Por isso que no Paraguai não tem Estado. Não tem Estado forte que oferece serviço para a população. Enquanto isso, na Finlândia, Dinamarca, Suécia e Noruega, a carga tributária gira em torno de 50%. Por isso que lá tem Estado. O cidadão já nasce, já sabe que ele vai ter creche, educação básica, educação secundária, universidade, previdência e saúde, até morrer, porque o povo paga imposto. Por isso que lá, nas pesquisas que são feitas, a população mais feliz do mundo são os povos escandinavos. Os 4, 5 países que são... A Finlândia já está se preparando para o futuro e criou um projeto de renda mínima experimental. Olha, sabe, um país riquíssimo, tem pouca população, mas já está com um projeto de renda mínima. Por quê? Porque eles já estão começando a perceber que nas revoluções tecnológicas do mundo pode ampliar o exército de reserva do capitalismo. E aí o Estado vai ter que atuar, porque não são os capitalistas que vão resolver o problema do desempregado. O Estado que vai ter que atuar. Então esse negócio do tributo é extremamente importante. A outra parte da tua pergunta tem a ver com a experiência no mundo. O Fórum de São Paulo até hoje ele existe, ele está bombando, tem reunião, a Mônica Valente, que é a secretária internacional do PT, participa do Fórum de São Paulo, tem encontros, teve um encontro recentemente na América Central, se eu não me engano, na Costa Rica, e a nível mundial tem a Aliança Progressista. A Aliança Progressista é uma aliança do qual os partidos de esquerda do Brasil, especialmente o PT, participa. Ela se reúne periodicamente, eu já cheguei a participar da reunião da Aliança Progressista, agora com muita contradição, viu, Valmik? Porque os partidos socialistas europeus, social-democrata europeu, eles acabaram fazendo as coisas que eles têm agora, estão colhendo as merdas que fizeram, né? Usando um termo bem popular aqui na televisão, entendeu? Que é fazer reformas como a direita fez.
Então, algumas reformas que ocorreram em países europeus e partidos que atuam na Aliança Progressista, acabou desgastando também essa posição política, mas acho que existe. Agora, eu acho, finalizando a tua pergunta, eu acho que a questão nossa é acreditar nesse arco de aliança que tem ocorrido no mundo todo, que somos nós e os movimentos sociais e que nos outros países fazem. A greve que teve agora em Paris, na França, recentemente, teve muita presença da juventude, que não é sindicalizada, não milita, mas lá na França as centrais sindicais são pequenas, mas quando eles fazem greve, parece que a greve é geral. Todo mundo participa da greve, como a nossa aqui, né? Tem participado do MST, o MTST, etc. Tal. Então, a gente tem que fortalecer este campo para poder enfrentar. Nada contra a Aliança Progressista, Foro de São Paulo. Acho que continuam tendo uma importância muito grande. Atuar nessa articulação mundial, a gente tem que atuar, estamos atuando. Enquanto o movimento social, enquanto o CSI, nós recebemos convite toda hora para participar dos eventos dele, do Foro de São Paulo também. Eu acho que é aí que tem o campo que a gente pode, com muita contradição, como eu falei, mas é um campo que tem conseguido organizar a resistência. Agora, nós estamos passando por uma fase de muita derrota a nível mundial, né? De muito domínio da direita. Nos processos eleitorais tem ganho a direita, né? O retrocesso que teve na América Latina foi um retrocesso monumental, né? Vamos concluindo aqui. O Valmir, que Kelma, o trabalhador não está compreendendo. Thelma, o trabalhador, ele não é... Thelma, né? Kelma. Viu, Kelma? Ele não sabe o que está ocorrendo com ele. Não é por culpa nossa. O trabalhador não sabe o que é que vai ocorrer com ele com a reforma trabalhista. Ele só vai ficar sabendo porque as pessoas só são atingidas quando elas sentem na pele, concretamente, o que vai ocorrer com ela. Por enquanto, ele não está sabendo. Ele vai começar a descobrir a partir de novembro, quando passar a vigorar a lei. Por isso que aquilo que foi dito aqui, nada está acertado para o ano que vem. A hora que o cidadão começar a sentir na pele o que pode ocorrer com ele, vai ter revolta popular nesse país. Eu acho que a esquerda tem totais condições de ganhar um processo eleitoral, porque não é possível o cara apanhar e votar em quem está batendo. Não é possível, né? Sobre Kelma, agora, João César, campanha contra deputados traidores. Isso aqui é muito importante, gente. Nós não podemos deixar sossegado o deputado traidor. Esses caras vão ter que sofrer o ano que vem para se reeleger. E não é como... Por que a Coca-Cola vende Coca-Cola? Porque é todo dia na televisão Coca-Cola. Nós não temos a televisão, mas nós temos o poste, nós temos o jornal do sindicato, nós temos a assembleia, nós temos o boletim do sindicato, nós temos o professor na sala de aula. Cada um tem que pegar o deputado da sua região e falar: você não vai ser reeleito, seu safado, porque você votou contra nós na reforma trabalhista, reforma previdenciária, coisa parecida. Isso é luta de classe. Não podemos deixar de barato, porque nós temos a mania, às vezes, de denunciar o cara uma vez e depois deixa. Publicamos o nome do cara no nosso jornal, e aí o cara se candidata ano que vem. A capacidade de memorização da população é pequena. Nós que somos professores sabemos disso, né? Você sabe como que eu era aluno na sala de aula? Eu não prestava atenção no que o professor estava falando. Depois eu estudava em casa e resolvia os problemas. A capacidade de prestar atenção das pessoas é muito pouca. A capacidade de assimilar uma informação é baixa da população como um todo. Portanto, você tem que ficar martelando numa determinada tese permanentemente, lembrar o cara: olha que ele é safado. Daí um mês, olha que ele é safado. Daí 2 meses, olha, fica repetindo. Aí o cara fala: puta, não é possível. Estão falando tanto que o cara é safado, não é possível que ele não seja, né? Sobre servidores públicos, Enedina, que você falou de servidor, é verdade. Olha, tem um setor, por isso que às vezes entre nós, porque o setor público, nada, quem tem bom salário no setor público é no judiciário, e não são todos do judiciário. Então tem que fazer reforma da Previdência para tirar dali, porque eu não conheço no mundo todo aposentado que recebe $10 mil de aposentadoria, mais de R$30 mil. Não existe nem na Suíça, nem na Suécia. Não existe esse tipo de coisa. No Brasil tem.
aposentado, juiz do Supremo, juiz de direito, etc., que chega a receber 200 mil de aposentadoria. Isso não existe em lugar nenhum. Pode citar o melhor país do mundo, Suécia, não existe esse tipo de coisa. Essa é a reforma que tem que ser feita. Se viesse alguém com esse tipo de reforma para o nosso lado, eu acho que a CUT deveria apoiar, mas não é essa a reforma. Militar, por exemplo, por que quando a reforma tem, atinge nome, a militar não. Aí militar, coronel, general tem aposentadoria de 30, 40, 50 mil. E aí um professor, né, tem uma aposentadoria de 1.500, 2.000 reais. Aliás, quero dizer para vocês, viu? Não vou aqui, vocês não me chamem de pelego, não. Mas o piso aqui do Ceará dos professores, pelo que eu fiquei sabendo ontem, é maior do que o de São Paulo. Então, com toda a desgraça que vocês estão aqui, o piso dos professores cearenses é maior do que o piso dos professores paulistas. Professores do Estado. Professor do Estado. Professor do Estado. Bom, para encerrando, é mais fácil criticar os golpistas, que a Cristina falou. É verdade, acho que nós estamos hoje com mais facilidade de esclarecer a população, porque hoje ela está mais atenta para aquilo que a gente fala. Ela viu a enroscada que entrou, botaram uma quadrilha lá no governo, então ela está mais atenta. Ainda não chegou essa atenção na grande massa, mas está mais atenta, por isso que eu concordo com ela. A nossa estratégia, que a Fernanda falou, a nossa estratégia, no meio das minhas respostas, viu, Fernanda, passou. Eu acho que a nossa estratégia é tentar ganhar o processo eleitoral no ano que vem. Nós devemos apoiar a luta que as mulheres do Brasil fazem pelo Volta Dilma. Não que eu acredite que seja possível voltar, mas eu acho que o Volta Dilma pode ser um elemento de propaganda, para dizer o seguinte, tá vendo, olha lá? Tirar a Dilma para botar coisa pior, tirar a Dilma para colocar coisa pior. É uma forma, inclusive, de defender a companheira, entendeu? E na última pesquisa que saiu essa semana aqui, ela está com uma popularidade melhor hoje do que quando ela saiu, até porque a população já está comparando com o Michel Temer. Ele está pior do que ela estava quando ela estava nos últimos meses do governo dela. Então, a nossa estratégia, nós não podemos, eu sei que aqui requer, viu, uma resposta mais profunda. Sobre governabilidade, reféns da governabilidade que a Fernanda colocou. Mesmo que a direita ganhe o processo eleitoral no ano que vem, gente, eu vou dar uma resposta bem singela. A nossa luta continua. Se a direita ganhar, nós vamos continuar tendo a CUT como referencial, nós vamos continuar tendo o MST como referencial, os movimentos sociais, e vamos continuar a nossa luta, não vamos ficar refém da governabilidade. Se a gente conseguir eleger um governo de esquerda, eu acho que é como a gente aprendeu muito com erros e aprendemos muito com os acertos, e parte da esquerda que dizia que o governo Lula e o governo Dilma era uma porcaria, agora tem muita gente arrependida de ter dito isso por aí, né? Estão percebendo as mandiocadas que estão levando do governo Temer. Então, nós temos um espaço muito grande para a gente ter uma articulação mais ampla ainda do campo da esquerda. Eu até hoje acho um absurdo o PCdoB ter saído da CUT, o PSOL ter saído da CUT, o PSTU ter saído da CUT. Sabe, a central única dos trabalhadores, eu sempre entendi, central única no campo da esquerda. Tem espaço para ter 4 centrais do campo da esquerda no Brasil? Não tem. Nem 4 do campo da direita também não tem. Entendeu? Deviam estar todo mundo dentro da CUT, a capacidade. Fica investindo em estrutura. É impressionante como o movimento sindical investe em estrutura. Tem um dinheirinho a mais, já compra um carro. Arrumou um dinheirinho a mais, já compra uma casa. Arrumou mais um dinheirinho a mais, já vai uma colônia de férias. Agora vai todo mundo à falência, vai ter que vender tudo. Entendeu? Encheram as burras, vai ter que vender tudo. Enfim, é isso. Gostei da tua fala, Will, que onde ficam as lutas, eu acho que as frentes, eu acho que isso demonstra uma concepção de que nós somos todos da classe trabalhadora, dos explorados brasileiros. Temos nós, MST, estudante, etc. Tá bom? Muito obrigado, agradeço muito.